esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, espero que esteja bem. Dando continuidade na nossa matéria, a gente falou da respiração aeróbica, viu como ela se dá, viu as 3 etapas que estão presentes nela, né? A glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. E agora nós vamos falar da respiração anaeróbica, que são as fermentações. A respiração anaeróbica, gente, a definição fundamental é: não tem presença de oxigênio. Alguns tipos de seres vivos, algumas bactérias, por exemplo, são capazes de fazer respiração aeróbia e anaeróbia, ou anaeróbica e anaeróbica. A questão que tem nisso é o seguinte: não pode ter presença de oxigênio se o objetivo é a fermentação. Então, se tiver presença de oxigênio, a fermentação não acontece nessas bactérias que podem fazer, por exemplo, os 2 tipos de respiração, porque ao invés de fazer a fermentação que gera muito menos energia, ela vai preferir, claro, fazer a respiração aeróbica, entendeu? Então isso precisa ficar muito claro. Quem faz a fermentação são basicamente os seres vivos que não possuem mitocôndria, ou seja, não respiram o oxigênio, não utilizam oxigênio na nossa respiração, na sua respiração, como algumas bactérias mais antigas, né, ao longo do processo evolutivo, algumas respiram outras substâncias diferentes do oxigênio, né? E você tem também alguns seres vivos, como alguns fungos e bactérias, que fazem a fermentação quando estão num ambiente que não tem a presença de oxigênio. Mas se tiver a presença de oxigênio, preferem fazer a respiração, certo? Então a gente vai ver os 3 tipos de fermentação que mais caem nos exames vestibulares, para que fique claro para todo mundo como se dão essas cadeias. Comparado com o ciclo de Krebs e com a fosforilação oxidativa, essas cadeias são muito mais simples da gente entender e compreender, tá certo? Então, a fermentação, o que, que ela é? Ela é uma degradação incompleta dessas substâncias orgânicas. Então, a degradação completa é o que acontece na respiração aeróbia. Então, a fermentação ela é como se fosse um plano B para esses seres vivos. Então, é a oportunidade que eles têm, por exemplo, de conseguir gerar mais energia sem ter a presença de oxigênio, que é a grande questão, o grande problema que eles enfrentam, né? Então, é um plano B que eles possuem. E aí, quem realiza? Principalmente fungos e bactérias. Não são todos, evidentemente. Alguns tipos de fungos e alguns tipos de bactérias. E o ser humano, inclusive graças a isso, utiliza para a fabricação, por exemplo, de vinagre, utiliza para a fabricação de bebidas alcoólicas, pão, etc. Então, tudo isso que a gente vê é um tipo de fermentação, né? E claro que o produto final que vai ter em cada tipo de fermentação é diferente, por isso que nós vamos trabalhar com 3 tipos diferentes. E ao longo da fermentação, o aceptor final dos hidrogênios é que é o produto final, né? Então a gente vai ter participação de hidrogênio, de gás carbônico, de outras substâncias que não o oxigênio propriamente dito, que está presente nas mitocôndrias, né, para poder fazer a respiração aeróbia, beleza? Então isso precisa ficar claro para a gente. Então não tem mitocôndria trabalhando agora. Então a gente tem os 3 tipos, né, os 3 tipos principais que a gente vai trabalhar. A gente vai falar com calma de cada um dos 3 tipos de fermentação. A alcoólica, né, que acontece para a fabricação de bebidas alcoólicas, a lática, que acontece com o leite, né, em especial, e a fermentação acética, que acontece com algumas bebidas alcoólicas, como por exemplo o vinho, que gera a fabricação do vinagre. São esses 3 tipos que nós vamos trabalhar. Então, primeira fermentação que nós vamos falar, galera, é a fermentação alcoólica. Quais são os seus produtos finais? O etanol, que é o álcool, né? O álcool final. O gás carbônico, que é o CO2, e gera mais 2 ATPs. Então,
tinha 2 ATP da glicose, gera mais 2 ATP. Da glicólise mais 2 ATP. Lembrando que a glicólise, quando ela quebra a molécula de glicose, ela gera 2 piruvato. Então, o resultado final é sempre multiplicado por 2. Não se esqueça disso. Então, quem realiza, né, algumas leveduras que são utilizados na produção alcoólica, por exemplo, e na liberação de energia. E uma molécula de glicose, então, só rende 2 ATP. Então, é por isso que ela é uma degradação incompleta da molécula de glicose, porque produz muito pouco, mas muito pouco ATP, se comparado à respiração aeróbia, né, que utiliza a mitocôndria. Então, você tem como seria um plano B para a formação energética, já que não tem outra opção para esses seres vivos. Né? E explica também por que eles são tão pequenos. Aqui, algumas das formas de utilização pelo ser humano, né, na produção de bebidas alcoólicas, né? Mas não só isso, a fermentação alcoólica é também utilizada na fabricação de pães e bolos, né? O fermento biológico, aquele fermento Fleischmann, ele vai fazer a fermentação alcoólica. Aí você vai me perguntar, pô, mas então por que eu como pão e não me dá barato? Meu irmão, você tem que lembrar do seguinte, quando você coloca o pão para assar, o bolo para assar, você tem um processo de aquecimento. E o álcool ele evapora a 78 graus, muito abaixo da temperatura do forno, que em geral é mais de 100. Então, a presença do álcool, da fermentação alcoólica, da fabricação desses pães e desses bolos, ela evapora durante essa produção. Ah, mas então se eu tomar a massa, se eu pegar a massa do bolo e beber, na verdade você vai ter só uma grande dor de barriga, muito provavelmente, porque a quantidade de álcool na fabricação de pães e bolos é muito pequena para dar barato. Então, o que vai acontecer é você passar mal. Mas agora a gente tem condição de explicar, caso você veja uma questão, por que que mesmo tendo uma fermentação alcoólica, os pães e bolos não apresentam a presença do álcool na sua confecção final. A não ser, claro, que você acrescente depois no pão, no bolo, etc., que existem algumas sobremesas que utilizam bebida alcoólica. Mas é importante a gente ter a compreensão que a fermentação alcoólica, então, ela acontece nos pães e bolos e não está presente na massa final porque ela evapora durante o processo de assar esses alimentos. Então vamos para a nossa cadeia. Primeiro a gente tem que lembrar aqui, né? A gente teve aqui a glicose, aí a gente tem a glicólise acontecendo aqui até a formação do ácido pirúvico. Então, revendo, a gente tem lá a glicose, né? Ela vai gerar 2 ácido pirúvico. A gente lembra que vem o NAD vem, transporta, pega 2H2, né? Fica o NADH2, que esse aqui seria usado para, no caso da mitocôndria, para a fabricação de mais ATP, mas aqui não tem mitocôndria, então fica esse NADH2 aqui sobrando. E aqui a gente tem 2ADP mais 2P, que vão vir e ajudar na formação de 2ATP. Lembrando que na glicólise gasta 2ATP, gera 4ATP. 4 menos 2 dá 2ATP, que é o resultado final. Então aqui gerou 2ATP. Aí você vai ter a fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica, então, você tem o ácido pirúvico, né, que tem 3 carbonos, vai vir, então, a chegada de uma molécula de gás carbônico, de CO2, e você vai ter o produto final, então, com a perda, né, você tem a perda de CO2, você tem essa perda de CO2, então fica C2H5, né, porque perde, e a molécula de OH. Então, tem como produto final o etanol, né? Gera mais 2 ATP, né? Que a gente vai ter aqui nessa produção. Então, é uma cadeia bem simples, se comparada a outras que a gente já viu. Super tranquilo da gente ver. Então, tem o ácido pirúvico, tem a perda de CO2 aqui por conta da molécula de etanol, e na perda desse CO2, você tem a fabricação final do etanol, que está ali presente como uma forma de gerar mais um pouquinho de energia, de gerar mais um pouco de ATP na molécula, então, dessas substâncias. Então, lembrando, né, a gente vai ter, então, o produto final, o etanol, o CO2 e os 2 ATPs, né? Então, a gente tem essa produção final na fermentação alcoólica, bem simples a cadeia. A fermentação lática, ela é realizada por bactérias do leite, principalmente, e é empregada na produção de iogurtes, de queijo
E pode acontecer também nos nossos músculos em situação de grande esforço físico. Por quê? Se você está fazendo muito exercício físico, você tem lá toda uma situação acontecendo e, por consequência, você tem muita glicólise acontecendo no seu dentro das suas células. Uma glicólise, quantidade muito grande de glicólise, mas aí a quantidade é tão grande que você está produzindo ali de ácido pirúvico que não dá conta de chegar dentro da mitocôndria. Então a quantidade está tão grande que está ficando ácido pirúvico para trás da mitocôndria. Então, essa quantidade que sobra, então, vai gerar uma fermentação, porque aquilo começa a sobrar dentro da célula do músculo, né? E o que ela vai fazer? Vai fazer fermentação lática. Só que a fermentação lática, no nosso caso, né, das nossas células, quando ela acontece, ela gera fadiga muscular. Então você começa a sentir algumas dores. Um dos casos que você tem isso, né, é nas câimbras, né? Então, quando a pessoa começa a ter fadiga muscular, situação de grande esforço físico, acontece a fermentação lática que gera dores exatamente para o sujeito parar esse exercício físico, né? Esse esforço físico que ele está tendo, porque ele pode entrar em colapso. Né? Então, isso acontece também dentro das nossas células musculares, mas acontece nas bactérias, é realizado pelas bactérias do leite para preparar iogurte e queijo. Então, veja que tem uma questão de saúde, mas tem também uma utilização prática, né, dessas bactérias para a fabricação de insumos que são do nosso interesse, né, que são do interesse nosso, dos seres humanos. Então, a gente tem também o rendimento de 2 ATP por molécula de glicose. Então, a gente tem na fermentação lática mais 2 ATP por molécula de glicose. Então, a gente tem aqui, né, fabricação do ácido lático, aqui a glicólise, né, que a gente já está careca de saber, desde a aula retrasada, a gente fala da glicólise, e aí formou o ácido pirúvico. Então, aqui, o NADH, que está sobrando aqui, ele vem, traz hidrogênio, sai como NAD, volta a ser o NAD original para voltar para a glicólise, e esses hidrogênios que vêm para cá formam o ácido lático, né, que vai acontecer. Então, tá esse NADH2, estão pensando no caso da célula muscular, tá o NADH2, ele recolheu, não conseguiu entrar na mitocôndria, tá uma produção alta demais por conta do esforço físico, ele volta e devolve esses hidrogênios aqui, ele devolve agora para o ácido pirúvico, que está só com metade, e aí você tem essa cadeia final do ácido lático aqui, e isso aqui, cada uma gera mais um ATP, né? A exemplo da fermentação alcoólica. Então você tem, na verdade, o NADH2 que estava sobrando aqui, que ele ficou cheio, não tem para onde ir, porque ele não está conseguindo entrar lá dentro da mitocôndria, tamanha produção, ele devolve para cá, e aí você tem a produção do ácido lático. No caso lá das bactérias presentes no leite, como não tem presença de mitocôndria, o que vai acontecer? Esse NADH2, então, devolve para o ácido pirúvico, volta a ser NAD, e você tem produção do ácido lático, que vai ser utilizado aí na fabricação de queijo, de iogurte, então aquelas bactérias do leite ou outras bactérias que são adicionadas ao leite para fortalecer ainda mais essas bactérias, né? Na verdade, essa produção de leite de glicose é apenas a fermentação lática sendo utilizada a nosso favor. Tá claro? Importante isso também ficar aí para todo mundo saber. São cadeias muito simples, então a gente consegue entender o que está acontecendo tanto na fermentação alcoólica como na fermentação lática, certo? Então, na fermentação lática, né, a gente utiliza aí, o ser humano utiliza para a produção de queijos, de iogurtes, etc. Como a gente já viu. O terceiro tipo de fermentação que nós vamos ter, galera, é a fermentação acética. A fermentação acética é uma reação química que vai ser a oxidação parcial do álcool etílico. Então, a gente tem a fermentação alcoólica, né? Aconteceu a fermentação alcoólica, e aí, se você deixar ter presença, por exemplo, um vinho aberto, você pode deixar esse vinho se transformar em vinagre, porque aí você vai ter uma oxidação, vai ter a presença do oxigênio, né, lá no álcool etílico, e nesse álcool etílico você vai ter a produção do ácido acético. É por isso que na produção de bebidas alcoólicas tem que ficar em locais fechados, porque se tiver a presença de oxigênio, mesmo com aquelas bactérias utilizadas na fermentação não façam respiração
aeróbia, por não possuírem mitocôndrias, serem seres muito simples, a presença de oxigênio pode fazer com que ocorra o processo de formação do ácido acético, né? Que, na verdade, é a formação do vinagre. E é assim que você tem a produção do vinagre comum e também do ácido acético industrial, mas principalmente do vinagre, né? Se você observar lá no vidro de vinagre, vai estar escrito geralmente vinagre de vinho tinto ou de vinho branco de maçã. Então, o vinagre que utiliza na cozinha em geral, ele é fabricado de uma fermentação acética que acontece do vinho de maçã. Né? Então, isso fica claro para a gente já consegue entender de onde vem o vinagre que está presente na cozinha da nossa casa. Né? Então, como que acontece a nossa reação? Né? Então, nós temos aqui a glicose, como sempre, a gente tem a glicólise, que formou os 2 NADH, formou os 2 ATP, que nós já sabemos, formou 2 ácido pirúvico. Aí a gente teve a ação de leveduras. Nós já vimos lá na fermentação alcoólica, né, que você tem então a produção de etanol e liberação de gás carbônico, né? E aí tá lá, tá tranquilo, mas aí se fica aberto, o vinho ficou aberto, aí chega a bactéria Acetobacter. E essa bactéria Acetobacter vai fazer a formação então do ácido acético. Então a gente tem a formação então do etanol se transforma em ácido acético. Uma coisa muito importante, né? Voltando lá na fermentação alcoólica. Quando a gente vê a espuma que está presente em bebidas alcoólicas, na verdade é esse CO2 que está sendo liberado. Então, a espuma, por exemplo, de muitas bebidas alcoólicas é formado pelo CO2 que é liberado durante a fermentação alcoólica. Então, a gente já sabe de onde vem, por exemplo, aquela espuma presente em algumas bebidas, né? Ah, mas tal bebida não tem. É porque, então, já foi retirado durante o processo de destilação, que aí isso vai ser do processo que cada bebida alcoólica vai ter para você ter, né, uma pureza, uma quantidade maior, né, que isso influencia inclusive no preço dessas bebidas alcoólicas. Mas então a gente já consegue entender como se dá a produção também do vinagre. Então a produção do vinagre é quando a gente tem a fermentação alcoólica e essa fermentação alcoólica tem presença da bactéria Acetobacter. E essa bactéria Acetobacter, portanto, vai ter um papel importante para a formação do ácido acético. Então, agora a gente já tem condição de entender como se dá cada um dos 3 principais casos de fermentação. Tá claro? A gente se vê na próxima aula. Espero que tenha ficado entendido para cada um e para cada uma. Se tiver dúvidas, para o vídeo, olha no livro, busca ajuda nos sites especializados da internet. Beleza? Obrigado.